Boa noite, está no ar o segundo episódio do BMPcast e esse é um episódio mais do que especial, por alguns motivos. O primeiro é que a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo para você que é médico, planejamento tributário. E trouxemos presenças ilustres, trouxemos as nossas provas aqui, os caras que realmente acreditaram no nosso trabalho. Eu queria muito dizer que é um prazer imenso recebê-los. E a gente está muito contente de ter vocês como parceiros. O Dr. Roberto Bresler e o Dr. Cleiton Barella vai participar conosco hoje e trocar aqui um pouquinho sobre a experiência que tem sido trabalhar com a gente. Também trouxe para participar conosco hoje desse tema super importantíssimo a Ana Beatriz Giacomello, que é a nossa analista tributária, trabalha dentro aí do nosso grupo, ajuda os nossos clientes nessa parte de recuperação, inclusive, e o Thiago, CEO da MF8, que a gente já trouxe, inclusive, no primeiro episódio, ele que foi pioneiro e transformou a MF8 Consulting, que é uma das empresas do grupo, na maior empresa de consultoria financeira e tributária do Brasil. E a gente vai contar um pouquinho hoje também sobre a trajetória da aplicação desses benefícios que a gente vai apresentar. E é importantíssimo também ressaltar que todos os planejamentos que a gente vai falar aqui hoje, eles são 100% legalizados, são embasados em lei. Então, isso é muito importante de ressaltar, tá bom? Então, eu gostaria de iniciar, primeiro agradecendo demais de coração a presença de vocês. Para a gente é super importante tê-los aqui. Vou iniciar apresentando um pouquinho do Cleiton Barella, Dr. Barella para a gente. Médico oftalmologista, graduado em Medicina pela FURB, realizou residência médica no Instituto Penido Burnier, onde permaneceu por 3 anos, é especializado em glaucoma e possui doutorado pela Unicamp. Atualmente é médico do Corpo Clínico do Instituto Penido Burnier e presidente da Fundação Dr. João Penido Burnier. Reside aqui em Campinas há mais de 20 anos, é casado com a doutora Thaís e pai da Martina. Muito obrigada, Dr. Barella, um prazer imenso te receber. A gente fica muito contente de recebê-lo aqui hoje. E também quero dizer que é um prazer imenso receber você, Dr. Roberto Bresler, médico urologista, graduado em Medicina pela Fundação do ABC, realizou residência médica em urologia no Hospital Veracruz, possui o título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e é fellow em urologia endoscópica pela Purgvert Foundation, em Barcelona, Espanha. É membro internacional da Associação Urológica Americana e atua como membro do Comitê de Ética Médica e da Comissão de Óbito do Hospital Veracruz. Atualmente é médico urologista no Hospital Veracruz e na Clínica Roberto Rocha Brito. Muito obrigada pela participação, é um prazer recebê-lo. E aí também quero apresentar novamente o nosso CEO, sócio da MF8 e de todo o grupo, Thiago Lázaro. Ele é formado em Economia pela USP, fez especialização em Finanças pela Fundação Dom Cabral, tem mais de 15 anos de experiência em instituições financeiras como Citibank Santander e há 8 anos lidera a maior empresa de consultoria financeira e tributária para a área da saúde. Seja muito bem-vindo, Thiago. E trouxe uma presença muito ilustre aqui hoje. Ela não sai do escritório, é difícil tirar ela de lá, mas conseguimos. É a responsável por gerar toda a economia para os nossos clientes ao longo desses 8 anos. É nossa analista tributária, mas também atua num papel importantíssimo dentro do grupo. A Bia também é a nossa RH. E ela nos ajuda aí com muita eficiência. Obrigada, inclusive, por todo o trabalho que você desempenha, Bia. Ela é graduada em Engenharia de Produção e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Exanc. Migrou para a área contábil e tributária após uma experiência em uma Big Four. Atuou no setor bancário e agroindustrial e atualmente é nossa analista tributária, onde trabalha há mais de 3 anos ajudando os nossos clientes a alcançarem maior eficiência financeira e tributária. Obrigada, Bia, por vir. Eu sei o quanto foi desafiador, mas a gente fica muito feliz de tê-la aqui participando, inclusive o Thiago. Com certeza. E para a gente iniciar, para ser um bate-papo bem descontraído, então nada melhor do que a gente fazer algumas perguntas para os nossos convidados super especiais, nossos clientes e parceiros. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para o Barella.
E aí, Barela, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, trajetória, e também uma curiosidade de saber se você sempre soube que seria ser médico. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Nasci em Florianópolis, morei em Blumenau a vida inteira, né, até a época da faculdade, fiz faculdade lá, tá? Sempre quis fazer medicina desde pequeno por admiração aos conhecidos que tinham nessa área, e aí chegou na época do vestibular, eu tinha que escolher entre medicina e mecatrônica, que eu também era uma outra paixão que eu tinha, nada a ver, totalmente fora, acabei passando em medicina em casa, comecei a cursar, amei já desde cara e esqueci a mecatrônica. Durante a própria faculdade lá em Blumenau, então, onde eu já morava com a família, tinha uma paixão entre oftalmologia e cirurgia cardíaca, eu conheci as duas especialidades, me apaixonei muito mais pela oftalmologia por ter um número cirúrgico maior, por ser uma especialidade com muito mais exames e que me daria muito mais autonomia. Durante a faculdade inteira, decidi, e aí acabei fazendo residência ali no Penedo Burnier, onde acabei fincando os pés em Campinas e vou ficar aqui para sempre. Ah, excelente, muito bom. E era, inclusive, a outra pergunta que eu ia te fazer. Você explicou ali pra gente um pouquinho. Aí você migrou para a área da oftalmologia, mas é muito legal. Bacana, obrigada pela participação e contribuição. Bresler, eu queria te fazer exatamente a mesma pergunta. Que você contasse um pouquinho da sua história e se você também sempre soube que queria ser médico. Eu acho que a partir dos 14 anos já tinha decidido, né? Meu avô é médico, era urologista e o convívio constante com ele nos fins de semana gerou essa paixão e essa certeza de que eu realmente queria medicina. Nessa época, com 14 anos, eu fui a São Paulo e, ao me mudar para São Paulo, eu fiquei num colégio semi-interno, entrava às 8 horas da manhã, saía às 5 da tarde, então o volume de matéria que eu tive fora da medicina, inclusive a matemática, que me ajudou muito ao longo da vida, foi fundamental no sentido de preparar para o ingresso da faculdade. Ingressei na faculdade, foram 6 anos de medicina na Fundação do ABC, e aí prestando a prova para residência, e aí mergulhei na urologia, onde estou há 35 anos. Tive a possibilidade de fazer um fellow aí em Barcelona, no Instituto Puigvert, que é uma escola muito importante ali na cidade de Barcelona, muito avançada, e a escolha pela urologia foi só, além pela própria, de termos pessoas na família que estavam na área de urologia, foi pela uma especialidade tecnológica, uma especialidade cirúrgica, uma especialidade clínica, um contato intenso com os pacientes e é uma verdadeira paixão. Então, estamos aí há 35 anos exercendo a profissão com muita alegria, com muita dedicação e realmente não penso em mudar a minha história profissional e continuar exercendo a medicina de uma forma muito intensa. Perfeito, obrigada pela contribuição. Imagina. Também, contribuir com a gente, contar um pouquinho da história de vocês. Então, eu queria até ressaltar que hoje a gente vai falar sobre planejamento tributário. E você aí, médico que está nos ouvindo, sabia que vocês podem utilizar hoje de 2 benefícios tributários? Como eu comentei, os benefícios eles são embasados em leis. A equiparação hospitalar é um desses benefícios. Foi pioneiro, né, Thiago? Foi nosso carro-chefe, desde o momento da fundação. Exatamente. Foi o primeiro benefício que a gente começou a aplicar. A MF8, que é uma das empresas do grupo, ela foi inclusive pioneira na aplicação desse benefício de forma administrativa. E a gente tem muito prazer de falar que nos tornamos a maior empresa de consultoria financeira e tributária do Brasil. Então, a gente vai falar também sobre o ISS fixo. Esse é um benefício que a gente estudou através da Blesa Advocacia, essa tese tributária, e tivemos assertividade. Inclusive, um dos nossos clientes que está aqui hoje contribuindo, que é o Barela, ele utiliza desse benefício. Não só desse, mas como dos 2 em conjunto. A empresa dele é extremamente eficiente e ele vai contar um pouquinho hoje aqui pra gente de como foi acreditar no nosso trabalho e a gente transformar aí a saúde financeira da clínica dele. Então, são sobre esses 2 benefícios que a gente vai falar hoje. E para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Thiago e para a Beatriz. Iniciando para a Beatriz, que é a pessoa responsável por trás da consultoria tributária, que é quem nos ajuda os nossos clientes, está sempre ali em contato, está no dia a dia.
E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Bia, até para a gente explicar um pouquinho para os clientes o que é a equiparação, né? Mas também eu queria que você iniciasse explicando primeiro quais são os impostos que hoje os médicos pagam. Bom, hoje, falando um pouquinho da esfera federal, os médicos pagam o PIS, o COFINS, o IRPJ e a CSLL. E tem também o ISS, que é de esfera municipal. Excelente. E Bia, quando eles pagam esses impostos? O PIS, o COFINS e o ISS são recolhidos mensalmente. Já o IRPJ e a CSLL, eles são impostos trimestrais, então são recolhidos sempre no mês subsequente ao fechamento do trimestre. Em janeiro, abril, julho e outubro também. Excelente. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a equiparação hospitalar. Tá. Eu vou explicar, mas antes eu gostaria de contar um pouco a história, né, para entender para os nossos ouvintes aqui, para os médicos, como que surgiu, né, a nossa primeira consultoria tributária. A gente iniciou em 2016 numa clínica de oftalmologia que foi indicada por um colega nosso em São Paulo. E quando a gente iniciou uma consultoria financeira, a gente cobrava um valor fixo, né? Eu não lembro na época, mas era como se fosse assim, R$10.000 por mês. Durante 6 meses a gente ia ficar fazendo uma consultoria no cliente em todos os aspectos. Voltada para a parte financeira, mas a gente abordava faturamento de convênio, folha de pagamento, a gente fazia um overview em todos os aspectos. E na nossa primeira consultoria, a gente detectou que a gente conseguia economizar mais de R$200.000 para aquela clínica de oftalmologia em impostos. E desses impostos, boa parte desses impostos era de equiparação hospitalar. Quem que trouxe esse benefício? Né, eu gostaria até aqui de agradecer o William, ele não está aqui, o William é nosso sócio, hoje ele está responsável pela contabilidade da Mitfocus, mas lá atrás, na Focus Consultoria, quando a gente começou, o William trouxe este benefício, porque o William, para mim, hoje, ele é um dos maiores conhecedores de impostos da área da saúde do Brasil, e ele trouxe falando assim, olha, as clínicas de oftalmologia estão pagando impostos a mais, e quando a gente apresentou essa tese para o contador do nosso cliente, o contador desconhecia essa tese, que podia aplicar essa equiparação hospitalar, que na visão dele só poderia aplicar via judicial. E a gente apresentou para o contador e o William explicou didaticamente para o contador que poderia aplicar via administrativo, que não haveria a necessidade da retroatividade. Desculpa, da judicialização. E a sugestão naquela época foi da gente aplicar o benefício a partir daquela data e não iríamos buscar a retroatividade. Foi quando a gente marcou uma reunião com o advogado desta clínica de oftalmologia, era uma clínica muito grande em São Paulo, e ele tinha um corpo jurídico, e os advogados estudaram a tese do William. Nessa época a gente não estava fazendo uma consultoria tributária, era uma consultoria financeira 360 graus que a gente chama, e os advogados fizeram uma banca ali e falaram assim, olha, não só pode aplicar o benefício via administrativo, como vocês podem retroagir os últimos 5 anos, vocês estão dentro da lei, isso já está consolidado dentro da área de oftalmologia. Foi quando a gente aplicou o benefício em conjunto com o contador na época, e naquele ano que a gente fez a consultoria, aquela clínica economizou R$200.000 em impostos. Foi quando a gente voltou para casa e a gente falou, espera aí, se a gente consegue economizar R$200.000 para uma clínica e ainda tem direito a uma retroatividade, vamos aplicar este benefício 100% de forma administrativa, aonde a gente acha que tem direito. Então, no caso aqui, nós estamos com 2 clientes hoje no nosso podcast, que um é da área de urologia, tem clínica que já está consolidado para fazer de forma administrativa, e oftalmologia, que foi o nosso carro-chefe quando que a gente começou também de forma administrativa. Então, o benefício de equiparação hospitalar, podemos dizer que até 2016, ele era aplicado por alguns advogados que se especializaram na área da saúde e aplicavam de forma judicial. E quem trouxe essa inovação para podemos dizer, para a área contábil e fazer de forma administrativa, sem a necessidade de ter um advogado judicializando, foi, na época, a Focus Consultoria, né? Que hoje é a MF8. E a gente foi pioneiro em buscar a retroatividade naquelas especialidades que a gente tinha
total segurança em aplicar. E isso a gente foi feito principalmente na área de oftalmologia, né? A gente começou, o nosso carro-chefe era oftalmologia e radiologia, porque as clínicas de radiologia também são, né, intensivas em procedimentos, exames, e as clínicas de radiologia também têm todo o maquinário, o que caracterizava uma sociedade empresária. Então a gente só aplica de forma administrativa naquelas empresas que possuem, né, todas as características e principalmente tem característica empresarial. E depois disso, uma vez que a gente tinha total segurança em fazer de forma administrativa, a gente começou a ver outras especialidades e fazer soluções de consulta para a Receita, perguntar se tinha a mesma, né, se ela tinha o mesmo entendimento. Aqueles que eles não tinham entendimento, que eu vou citar aqui, por exemplo, grupo de anestesia. Às vezes ele não tinha estrutura, né, ele não tinha os equipamentos, mas eles estavam dentro dos hospitais fazendo os procedimentos. Então, aqueles que a gente tinha uma certa dúvida ou insegurança perante a resposta da Receita, a gente judicializava. E o que a gente percebeu que, quando a gente fazia de forma administrativa, a Receita entendia, analisava e pagava os nossos clientes, e forma judicial, demorava-se 5, 6 anos para concluir todo o processo, e depois que concluía o processo, a Receita queria que fosse compensado via tributos e não devolver o dinheiro em conta. Então a gente percebeu que era muito mais eficiente fazer de forma administrativa, porque a Receita entendia que não havia necessidade de judicializar e pagava o cliente em conta corrente em dinheiro, diferente de clientes nossos que a gente optou por judicializar, que quando concluiu o processo, o cliente ainda tinha que compensar aquele dinheiro, quer dizer, a Receita não devolvia o dinheiro em conta corrente do cliente. E quando a gente percebeu que a gente estava caminhando, né, que o nosso caminho era o caminho correto, foi quando um belo dia, a gente atuava muito na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas. Isso foi um pouco antes da pandemia, a gente recebeu uma ligação de um grupo de anestesia de Uberlândia, falando que não sei como eles chegaram na gente, mas que gostariam de fazer uma consulta com a gente, porque eles tinham sido autuados perante a Receita Federal, era uma multa alta de mais de R$1 milhão, porque o contador deles estava utilizando o benefício de forma incorreta. E eles foram autuados por isso. Foi quando a gente percebeu que a gente estava virando uma referência nesse assunto, pois não só a gente estava aplicando o benefício, como contadores que estavam fazendo a utilização do benefício de forma errada, e alguns clientes desses contadores estavam nos procurando para saber o que eles deveriam fazer para corrigir o processo. Nesse caso, eles estavam fazendo de forma errada, eles não tinham a característica empresarial e eles estavam aplicando o benefício e a gente, né, fez uma correção e acabou tendo que judicializar, porque como ele foi autuado, a gente judicializou essa autuação por parte da Receita. Mas hoje eu posso dizer que a gente caminha desde 2016 nesse benefício, os advogados continuam atuando de forma judicial e em especialidades, por exemplo, a gente às vezes vê oftalmologia, radiologia, urologia e N outras, cardiologia, que também tem muito exame, mas a gente está muito seguro que hoje, dependendo da especialidade médica, e se esse cliente tem uma característica empresarial, não há absolutamente nenhuma necessidade de judicializar quando a gente fala de equiparação hospitalar. Nós vamos falar de outro benefício aqui, mas esse a gente entende que é possível sim fazer 100% de forma administrativa. Legal. E, Thiago, quando a gente entende que o nome do benefício é equiparação hospitalar, o que entra nesse benefício? O que entra neste benefício é o seguinte: esse benefício nasceu lá nos anos 2000, nós estamos falando há quase 25 anos, quando os hospitais, né, fizeram via deputados, né, acessaram a Câmara para votar uma lei para que os hospitais, que eram grandes empregadores, tivessem algum benefício fiscal para diminuir seus impostos e não pagar o mesmo imposto, por exemplo, que uma clínica ou um plano de saúde. E foi quando passou este benefício para os hospitais. O que acontece é que com a pejotização, vários hospitais começaram não só a pejotização, como a terceirização, começaram a terceirizar algumas áreas de dentro dos hospitais. Então vamos a um caso clássico, até que eu falo que o radiologista ele já nasce com a cabeça de empresário quando ele resolve fazer radiologia e montar uma clínica. E quem trouxe essa tese via judicialização foram os radiologistas.
Os radiologistas, eu acho que deve ter sido uma das primeiras áreas dentro dos hospitais que foram terceirizados. Então, a maioria hoje das radiologias que estão dentro dos hospitais são empresas, né, de radiologistas que assumiram esse serviço dentro dos hospitais. Depois, acho que o Bresler pode até falar melhor, que ele atua dentro de um hospital também, mas hoje eu acho que 80% do hospital deve ter muita área terceirizada, desde UTI, desde a área de laboratórios. Os laboratórios também judicializaram isso. Então, o que aconteceu? Como os radiologistas falam, espera aí, eu tenho uma clínica de radiologia dentro de um hospital, a minha clínica também tem direito, já que eu tenho uma empresa, eu estou dentro do hospital, também tenho direito a este benefício que o hospital que eu estou aqui prestando serviço tem. Por isso que entra equiparação. Provavelmente, nessa época, eles pegaram um bom advogado tributarista, né, desses famosos que tem no Brasil, e esse advogado levou uma tese falando assim, espera aí, o meu cliente, ele quer se equiparar ao hospital. Não é só o hospital que tem o benefício, mas o meu cliente também, né, tem direito ao benefício porque ele está trabalhando dentro do hospital. Ele judicializou, ganhou na justiça. Vários terceirizados que trabalhavam dentro dos hospitais acabaram judicializando, né, várias especialidades. E os radiologistas, mais uma vez, entraram na justiça falando, espera aí, se o meu serviço que eu faço na minha clínica, que é aqui vamos aqui no Taquaral, onde a gente está, é o mesmo serviço que está dentro do hospital, por que a minha clínica também não tem direito a usufruir do benefício? Eles judicializaram mais uma vez e ganharam na justiça. E entre 2000 e 2007, nós tivemos várias judicializações de várias especialidades que atuavam dentro dos hospitais, e oftalmologia a mesma coisa. Ele falou, se eu faço uma cirurgia de catarata dentro do hospital e eu faço uma cirurgia de catarata dentro da minha clínica, por que a minha clínica não tem direito e por que a minha cirurgia dentro do hospital tem direito? Então foram acontecendo diversas judicializações. Isso é mérito dos advogados e dos médicos que buscaram esses advogados para criar essa tese. Como a Receita começou a perder muito processo, houve a jurisprudência e a partir de 2017 a Receita começou a aceitar e soltar normativas que algumas especialidades não precisavam mais ser judicializadas. Elas eram sim equiparadas a serviços que eram realizados dentro do hospital. Então eu acho que vocês dois podem falar melhor sobre isso, sobre os serviços, né, os procedimentos que são realizados dentro do hospital e que também são realizados dentro de uma clínica médica, né? Sim. Excelente, Thiago. E aí, até pegando o gancho do que o Thiago comentou, Bia, quando a gente fala de redução e planejamento tributário, principalmente pensando na equiparação, onde os médicos conseguem sentir essa economia? Quais são os impostos que a gente consegue reduzir? Os dois impostos que têm impacto nesse benefício é o IRPJ e a CSLL. Se a gente usar como base uma empresa do lucro presumido sem o planejamento tributário, ela vai pagar ali 4,80 de alíquota efetiva do IRPJ e 2,88 de alíquota efetiva da CSLL. Com o planejamento tributário, essa alíquota reduz para 1,20 para o IRPJ e para 1,08 para a CSLL. Nossa, é uma economia extremamente significativa, Sim. Reduz muito, né? E aí, até aproveitando que a gente fez essas perguntas, eu acho que o Thiago pode falar um pouquinho também sobre isso. Thiago, essa redução, ela acontece em 100% da receita? Excelente pergunta, Raquel. Não, esta redução ela só é aplicada para em 100% se for uma especialidade que só faça 100% de exames ou procedimento. Como eu citei aqui, radiologia. Radiologia é uma que pode aplicar 100%, porque não acontece consultas médicas dentro de uma clínica de radiologia. Agora, eu até peço a palavra aqui para os nossos clientes que eles podem explicar isso melhor. Algumas especialidades, como por exemplo oftalmologia e urologia, você realiza tanto consulta como procedimentos ou cirurgias. Então você tem uma alíquota diferente para cirurgias e procedimentos e uma alíquota cheia para consultas. Varela, se você quiser explicar um pouco como é que funciona isso. Basicamente é isso daí, né? A consulta não tem o benefício, né? E quando a gente faz qualquer procedimento ou dentro do consultório ou algum exame ou procedimento cirúrgico, aí essa alíquota baixa para tal. Então tudo tem que ser muito bem especificado nas tabelas para isso ser computado no final do mês. Excelente. E eu também queria, Thiago, saber se a gente consegue recuperar o que eles pagaram a mais do que deveria e qual é esse prazo, se a gente consegue. Tá.
Eu vou falar de um caso de um cliente, depois eu vou passar também Sim. a palavra para os dois aqui que já vivenciaram isso. A gente, quando começou, a gente sempre fez por uma questão que a gente achava para gerar mais segurança para o cliente, pedir, né, solicitava para a Receita analisar e pagar em conta corrente, ao invés de fazer compensação de crédito. Porque há duas maneiras de você acessar um dinheiro de um imposto que você pagou a mais. É você pedir para a Receita analisar e devolver em crédito em conta corrente da empresa, ou a Receita realizar um crédito e este crédito você ia batendo dos impostos que você tem a pagar para a Receita. Então, a gente, né, que foi uma política da nossa empresa, foi sempre solicitar o crédito em conta corrente para não ter dúvida do processo. E a gente sabia que demorava, em média, de 2 a 2 anos e meio, e que a Receita tem a obrigatoriedade de pagar em até 5 anos. Depois de 5 anos, se ela não pagar, a gente pode acionar ela, ou via administrativa ou via judicial, para ela pagar. Agora, a vez que a gente ficou mais surpreso, e eu não esqueço esse dia, tinha acabado de estourar a pandemia, e tinha 2 semanas que tinha estourado a pandemia estourou em março de 2020, e eu acho que na primeira semana de abril de 2020, um cliente nosso que estava com a clínica fechada, era uma clínica de oftalmologia, era o maior cliente da nossa carteira, e um belo dia ele liga pra gente assim, com um sorriso, e falou assim, olha, eu não tô acreditando, a gente entrou na nossa conta corrente aqui da empresa, que era uma clínica de oftalmologia grande, e tem 1,5 milhão na conta. E na hora que ele viu aquele dinheiro, nem a gente acreditou, porque a gente achou que a Receita ia pagando aos poucos. E especificamente aquele cliente, ela pagou de uma vez só, através de várias, né, na época era TED, não tinha nem Pix, de várias TEDs, porque ela vai pagando por trimestre, né? E ela acreditou na conta daquele cliente e ele não acreditou, porque, primeiro, a clínica dele estava fechada, a gente também não acreditou, porque uma parte era né, do nosso serviço iria vir dessa prestação de serviço, que era uma porcentagem, e a gente não achou que a Receita ia pagar uma quantidade tão grande de uma vez só. E não sei se foi coincidência ou se foi por causa da pandemia para ela aquecer um pouco, né, a área da saúde, muitos clientes, na época que a gente estava fazendo o retroativo de 2016, 2017, que estavam parados, a Receita pagou 100% na pandemia. Então, ali consolidou nossa tese que a Receita paga de acordo com o interesse dela, mas ela tem que cumprir o cronograma dela de pagamento, pelo menos até dentro dos 5 anos. Então, é uma coisa que a gente não tem absolutamente nenhum acesso. Então, de novo, ressaltar, nós não temos nenhuma interferência na Receita, ela paga de acordo com o caixa dela. Então, na pandemia, o caixa estava sobrando, porque houve o arcabouço lá fiscal foi aberto, porque os governos foram autorizados a gastar mais do que o teto de gastos, e eles aproveitaram para, nesse momento, aquecer a economia e pagar vários clientes. Esse ano foi um ano também, né? Esse ano foi um ano que a Receita Federal abriu o cofre dela. Não sei porquê, mas ela resolveu pagar muitos clientes nossos, inclusive clientes de 4 anos atrás que estavam parados, a Receita resolveu pagar, acho que para não chegar nos 5 anos. Sim. E vocês dois são prova disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês de receber um retroativo que pra gente também na pandemia foi, assim, uma notícia muito positiva. É exatamente essa pergunta que eu queria fazer justamente para você. Conosco veio um montante, a questão de 2 anos atrás, uma parcela pequena, e a expectativa de que em algum momento viria o resto, mas há cerca de 2 ou 3 semanas veio 100% daquilo que foi solicitado e entrou na nossa conta de uma forma assim, foi bastante impactante, né? Você vê o saldo. Sim. E aí a gente conseguiu se organizar com os membros e foi um momento de grande felicidade para nós. Eu acho que é um momento de grande felicidade, porque a gente sabe, antes de começar o podcast aqui, eu estava conversando com o Bresler, falando que, né, a gente sabe que a vida do médico é puxada, né, em termos de trabalho. Então, assim, esse é um dinheiro que eu falo que é do médico, né? Foi pago a mais, estava lá na Receita, mas ele pertence ali a quem produziu, né? Exatamente. A quem investiu, quem empreendeu, quem montou a sua empresa, né, na área médica, e que é um dinheiro suado que estava na mão da Receita, e ele vai ser muito mais útil na mão do médico empresário do que, na minha visão, na mão da Receita, né? Com certeza. E para você, Barela, como foi ver aquele dinheiro caindo na conta, eles te devolvendo esse valor que você pagou a mais do que deveria nesses últimos 5 anos? Acho que é o mesmo sentimento de alegria, né? É bom.
e a gente consegue fazer planos de investimento em consultório, em aparelhos, em modernizar. Nessa época tecnológica que a gente está tendo, a gente consegue oferecer mais ao paciente e girar mais também a empresa em si. Excelente. Né? Muito importante. Maravilha. Falando um pouquinho também sobre essa questão da aplicação do benefício, eu gostaria que vocês também respondessem. Lá no início, quando vocês descobriram que poderiam utilizar desse benefício, que teria essa redução imensa, como foi para vocês assim receberem essa notícia? E aí até engato numa outra pergunta para vocês, que o que motivou vocês a acreditarem no nosso trabalho? Pode iniciar. Muito bom. A gente saiu de um antigo contador e conhecemos aí a Ariane, né? Isso. E foi um contato sempre muito franco, muito honesto, muito transparente, de uma empresa muito bem organizada, facilmente acessível a qualquer hora do dia, seja por WhatsApp, seja pelo e-mail, seja por telefone, e uma transparência e uma qualidade e um conhecimento que fez a diferença para nós em todos os sentidos. Acho que trabalhar com qualidade, trabalhar com gente que entende, gente capaz, gente honesta, gente focada, só agrega qualidade naquilo que você faz, no sentido de uma tranquilidade de poder seguir o caminho. Então, quando houve essa oportunidade em fazer esse levantamento, tentar um ressarcimento de algo que havia sido pago a mais, foi aceito assim de forma pronta e a confiança plena de que estaríamos no caminho certo e com questão de algum tempo esse benefício, esse ressarcimento seria conseguido, e era questão de esperar, basicamente esperar, mas sempre houve e há até hoje essa associação de muita satisfação com a empresa BMP, que só tenho elogio a vocês. A gente fica muito feliz, o intuito é esse, né, gerar aí eficiência financeira e tributária, mas também com muita qualidade, a gente preza muito por essa... Confiança plena em todos os sentidos. A gente fica muito feliz com esse feedback. E para você, Varela, como foi, assim, a gente te falar que você ia ter uma economia extremamente significativa, e aí, nesse momento, o que te motivou, além, obviamente, de pensar, nossa, vou ter uma economia, assim, teve alguma coisa que despertou? Primeiro fui apresentado ao Lucas, que infelizmente não pode estar aqui, mas é amigo meu hoje em dia, muita confiança, uma pessoa muito competente. Ele me apresentou tudo e eu senti confiança e qualidade no serviço. Fui estudar, fui correr atrás, não foi uma coisa que eu fiz na hora, né? Estudei durante um mês, depois eu entrei em contato com ele. Eu acho que é a coragem do médico também, né? Que é uma qualidade que o médico precisa ter, dizer, vamos arriscar nisso daqui? Vamos fazer, né? E deu certo. E é até maluco isso, porque a Medifocus até fez um estudo sobre isso, que 89% dos médicos pagam muito mais impostos do que deveria. E a gente vê muito isso na prática, né? A gente vê na prática, e até falando, né, a gente está falando de planejamento tributário, no começo a gente também focava na pessoa física, e falando em pagar mais impostos, vários médicos que a gente fez esse trabalho de planejamento tributário, eles pagavam 2 vezes o ISS, o INSS, então, da pessoa física dele. E eu falava para os médicos, olha, para os médicos, vocês estão pagando um Corolla e o governo vai te entregar um Gol. Porque o que acontecia? Você tem o teto que você pode contribuir para o INSS. Se você paga o dobro, e eu acho isso particularmente, né, um erro grave do INSS de não comunicar ao cliente que ele está pagando em dobro, né? Isso eu acho que é a cara do Brasil, assim, né? Da Receita ali, quer dizer, ela está se apropriando, você está pagando mais do que o necessário pela sua aposentadoria e ela não comunica a você que você está pagando acima do teto. Isso acontece muito com prestadores de serviço que tem PJ e são da Unimed, porque normalmente ele recolhe pela Unimed pelo teto, né? A Receita obriga a Unimed a recolher pelo teto e acabava pagando em dobro. Então, vários médicos a gente conseguiu detectar isso, que ele estava pagando a mais do que deveria a aposentadoria dele. Então, nós estamos aqui realmente para ajudá-los, né? E é o que você comentou, né, Varela? Tem que ter coragem, né? A pessoa tem que ter uma iniciativa e saber que... Porque muitas vezes tem... eu tenho medo, eu não quero mexer com a Receita. Não, gente, a Receita é um órgão 100% transparente e se você estiver pagando imposto a mais, seja
física ou na pessoa jurídica, ela vai devolver o seu dinheiro. Sim. Infelizmente, no caso do INSS, a gente pegou um cliente nosso que fazia 20 anos que ele estava pagando a mais. E no caso do INSS, a Receita, assim como, né, também nos impostos federais, ela só retroage 5 anos. Né? Excelente, obrigada. E aí, eu queria até fazer uma pergunta, pegando esse gancho de falar um pouquinho sobre a medicina, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Bresler. Dr. Bresler, como você vê a evolução da medicina nesses últimos 20 anos? O que você acha que mudou? Na parte financeira. Exatamente. Eu acho que paga-se menos. Eu acho que hoje os convênios, nós estamos cada vez mais dependentes dos convênios e dos hospitais. Nossa remuneração caiu de forma significativa e aí você tem que se especializar e ter o diferencial de fazer algo novo, no sentido de tentar ter uma remuneração um pouco melhor. E, basicamente, essa parte financeira é fundamental estar com associação com alguma empresa, no caso de vocês, para que possam nos auxiliar no sentido de ter menor volume de impostos a serem pagos de uma forma clara e honesta, nada ilegal, para que a gente possa ter uma lucratividade melhor relacionada ao trabalho. Eu acho que essa união do médico com uma empresa como a de vocês é fundamental. Excelente, obrigada. E Barela, para você, como foi se tornar empresário, além de médico? E eu até queria tirar uma dúvida. Na faculdade, vocês aprendem alguma coisa sobre isso? Quando vocês foram lá fazer faculdade, falaram sobre o ser empresário, como que gerencia uma empresários empresa? além de médicos? Pelo menos no meu tempo, nada. Zero. E a vida que vai ensinando a gente desde o começo. Então, chega lá, tem que abrir empresa? Tem que abrir empresa. Né? Tem que pagar qual imposto? A, B, C, D, beleza? B, C, D. Mas durante a época da faculdade não teve nada que nos ensinou. Aí entra na Unimed, cria uma empresa, vai começando a entender, e o que eu posso orientar os que estão começando agora é sempre que possível começar com uma boa empresa de contabilidade, tirem um período pelo menos por mês, ou um dia por mês, para vocês sentarem e avaliar tudo o que está acontecendo, que geralmente é assim que a empresa de contabilidade funciona, e vocês olharem número por número, conferir tudo que foi pago pelos convênios, o que não aconteceu, que convênio que está glosando, que imposto é esse que você está pagando. E com o tempo você vai ter o know-how, e esse período que você tirava, que era de um dia, você vai fazer em 2 horas. E você mesmo vai conhecendo e vai fazendo a máquina ficar mais redonda. Mas, infelizmente, é a vida que ensina, tá? Daquele jeito gostoso de ser. Agora eu vejo que os novos alunos já estão tendo, até na residência médica, um pouco de orientação sobre administração. Não falo nem contabilidade, administração. Como organizar o consultório, comprar aparelhos, financiar, mas a parte de contabilidade em si, de fazer os faturamentos, os gastos e impostos, zero ainda. Zero planejamento tributário falando ainda, né? Então a gente vê que realmente é o que o Dr. Bresler falou. A margem caiu e a gente está aqui para ajudar vocês a economizarem. Mas tem que ter um controle muito preciso de gastos, tentar identificar os ralos, tentar identificar onde o dinheiro está se perdendo, você consegue corrigir isso, onde merece a pena ser investido. Ter o foco no paciente, poder tratar o paciente melhor do que... Não o básico, tem que ser além do básico, tem que ser no sentido de poder colher frutos. Eu acho que isso faz diferença no sentido de, ao longo do tempo, você ter uma história e ter uma clínica forte. Eu acho que o tempo... O que você... Eu, particularmente, estou colhendo coisas que eu fiz lá há 20, 30 anos atrás e sem muita necessidade de correr atrás de redes sociais para divulgar, mas tudo que foi plantado ao longo do tempo você colhe. Então, você tem uma coisa que o jovem não tem isso, tentar pensar no longo prazo, não no imediatismo. Acho que o longo prazo funciona também. Funciona também rede social, acho que funciona, é importante, mas tentar plantar sempre o melhor no sentido de colher frutos mais adiante, e isso você vai colher financeiramente, profissionalmente, né? O que eu percebo nesses 8 anos de consultoria, principalmente para clínicas e grupos médicos, que o que a gente ouve é que a margem era muito alta
no passado, há 20 anos, 15 anos atrás, o que, podemos dizer, tinha uma gordura aí que o médico não parava no dia a dia para ver se ele estava pagando muito imposto ou não. Sim. E que, né, como essa margem, igual o Dr. Bresler comentou, vem diminuindo, né? Quer dizer, os planos estão apertando mais, cada vez mais a clínica ou a empresa precisa ser eficiente. Hoje, né, os administradores e os donos de clínicas e empresas médicas estão mais atentos a essas questões. Eu estou pagando muito imposto, o que eu preciso fazer para melhorar a eficiência da minha clínica, né? Eu acho que antigamente você tinha mais, a gente chama no nosso mundo de curva de aprendizagem. Quando você vai empreender, você tem uma curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem, ela custa e custa caro, dependendo do tempo dela. Então, que hoje, o médico, quando ele vai empreender, ele precisa estar mais atento, né? Quem que pode ajudar ele na parte de consultoria, como que ele vai montar o negócio dele, para ele encurtar essa curva de aprendizagem. Ou até sentar com outro médico que já empreendeu e ver aonde que ele é, né? Aonde doeu mais, para ele encurtar essa curva de aprendizagem na hora que for montar a sua clínica ou o seu negócio. Inclusive, super importante, porque tanto o Dr. Bresler quanto o Dr. Barella deu algumas dicas super Sim. valiosas, né, para quem está iniciando aí. Obrigada, inclusive. O pessoal super agradece que está se formando agora. O foco tem que ser no longo prazo, Nunca no agora, né? Tem que ser amanhã, mas pensar mais adiante. E aí eu queria tocar agora no assunto ISS fixo. Tiago, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o ISS fixo. E depois a gente vai falar um pouquinho, inclusive com o Dr. Barella, sobre esse planejamento. Eu gostaria de ouvir o Dr. Barella, porque hoje a clínica dele é uma das clínicas mais eficientes, eu posso dizer, em termos de alíquota efetiva de imposto. O ISS fixo é uma tese que foi desenvolvida pelo Lucas, o Barella comentou aqui do Lucas, que aqui eu gostaria de falar que fazer um elogio para o Lucas. O Lucas hoje, na minha visão, é um dos advogados que mais entendem de planejamento tributário na área de saúde do Brasil. O Lucas é extremamente comprometido, né, em estudar como que eu viabilizo de uma forma segura, via judicial, o imposto. Então, essa tese, ela veio da área de advocacia, que era aplicada na área de advocacia, do ISS fixo. Os advogados não queriam pagar os impostos via limitada, via sociedade empresária, e eles queriam pagar como profissionais autônomos, né? E o Lucas, vendo essa tese acontecendo na área do direito, né, das empresas de advocacia limitada, ele estudou e trouxe essa tese para dentro da área da saúde, de médicos, né, odontologia, todas as áreas que você tem aí, profissionais da mesma especialidade. E ele trouxe com excelência, judicializou alguns casos para testar e foi positivo, tendo a jurisprudência da área de advocacia. E nesse período que a gente está testando o ISS fixo, que nada mais é do que o médico pagar o ISS como profissional autônomo e não como empresário. Então, por exemplo, numa cidade igual Campinas, é um impacto muito grande, porque em Campinas o ISS é 5%. Então, eu vou dar um caso para vocês de uma clínica de radiologia que a gente foi, que a clínica fatura R$1 milhão e eles estavam pagando R$50 mil por mês de imposto para a prefeitura. Até eu brinquei, eu falei, olha, o maior sócio que retira hoje de vocês aqui é a prefeitura, né? Tira 5% líquido do negócio e põe no bolso. Algumas cidades são 2%, outras 3%, né, Bia? Isso. Varia de 2% a 5%, porém, essa tese tem que ser judicializada, porque a gente acredita que cada prefeitura tem um entendimento. Então, como ela é individual, não é igual a Receita Federal, que é só um órgão para o Brasil inteiro, né? O caso municipal, ele é individualizado, de acordo com cada prefeitura, a Câmara de Vereadores, os prefeitos podem mudar a alíquota, podem mudar a regra do jogo, então a gente prefere ir via judicial, e isso é conduzido via a Blesa Advocacia, né? Que é uma empresa que o Lucas é sócio, é uma empresa de advocacia, e é uma tese que ela veio muito boa, e a gente aplicou aqui na empresa do Barella, e ele, se você também pudesse compartilhar com a gente hoje quanto que é a alíquota que você paga numa cidade igual Campinas, que tem vários médicos pagando 16%, 20%, qual a alíquota hoje efetiva que a sua clínica paga, Barella? No geral? No geral.
Isso varia porque depende da quantidade de consulta e procedimento, mas eu acredito que fica de 16, numa clínica normal, 16 ponto alguma coisa, deve cair para 10 a 8% em média. 10 a 8%, considerando que você aplica no ISS, né, reduzindo 100% dos 5%, porque daí vai para a pessoa física, e o que é feito de procedimentos que você daí usa da equiparação. Benefício da equiparação. Esse 5% cai para que valor? Esse 5% cai para dependendo do número de médicos sócios da empresa. Em Campinas, eu acho que... É uma média de 2.500 por sócio. 2.500 por sócio anual. Anual. Então, vou dar um exemplo para vocês. Essa clínica que eu fui de radiologia, eram 4 médicos radiologistas. Então, esses 4 médicos, cada um ia pagar 2.500 por mês. Desculpa, 2.500 por ano. Então, 10 mil reais por ano de ISS versus 50 mil por mês que eles estavam pagando. Entendeu? E aí é super importante ressaltar 2 pontos aqui. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Barela, é que você foi um dos primeiros a acreditar na nossa tese. Você realmente acreditou no Lucas. Ele estudou, foi lá e falou, Barela, existe essa oportunidade. Vamos! Você foi um dos que acreditou lá atrás, no ano passado, e agora o seu processo transitou em julgado de forma favorável, você inclusive vai receber o retroativo sobre esse benefício também do ISS. Eu queria até ouvir um pouquinho de você, como foi acreditar no Lucas, acreditar na tese? A parte da equiparação a gente já estava rodando muito bem, e lá no começo eu já vi qualidade, confiança e a coragem da nossa parte, e não tem por que não conversar e colocar para frente isso também junto com o Lucas, né? Ele me explicou, eu estudei e teve tudo isso, confiança, coragem e qualidade. Excelente. Esse retroativo, desculpa, também é 5 anos. 5 anos também. Exatamente. E é um momento bom. E a partir de agora paga-se menos imposto, digamos assim. Isso. A gente, lógico, depende de uma autorização, né? Judicial, a partir da liminar. Ela é feita via judicial. E a gente está incentivando porque o ISS irá acabar com a reforma tributária. Então, nós temos aí até 2033 para usufruir dessa tese. Depois, em 2033, efetivamente, o ISS some e será 100% substituído pelo IVA. Exatamente. Então, a oportunidade perfeita. Que eu acho que é super importante ressaltar que, inclusive, esse ano, lá atrás a gente não tinha, mas esse ano, em abril, o STJ ele lançou um parecer favorecendo a classe médica a utilizar do benefício do ISS. Antes, cada estado tinha um entendimento, Minas não entendia que não, São Paulo entendia que sim, eles unificaram essa decisão. Então, hoje a gente validou a tese com vários processos que já encerraram, transitaram e julgaram de forma favorável, e a gente tem conseguido aí retroagir também os últimos 5 anos. Então, estamos contentes com as decisões que a gente teve recentemente. E é o que o Thiago comentou, é a oportunidade perfeita da gente aplicar o benefício. Após entrar com o processo, como é que é o time de você conseguir esse ressarcimento? Em relação ao ressarcimento. Então, o ressarcimento, de novo, a prefeitura ela tem 5 anos para te devolver esse dinheiro. Então, ela entra, né, no mesmo formato. Ela vai perder judicialmente se o trâmite em julgado for favorável ao contribuinte e não à prefeitura. E ela tem 5 anos para pagar. Então, por exemplo, no caso do Barela que está aqui, né, já foi... a justiça já comunicou à prefeitura e a prefeitura agora ela tem 5 anos para se posicionar. Vocês não têm ainda o time de... A gente não teve ainda, né? Essa é uma tese nova, a gente não tem ainda nenhum cliente que recebeu o retroativo. Mas é importante ressaltar que a gente entra com o processo de 3 a no máximo 6 meses, sai uma liminar favorável ou desfavorável, mas geralmente todas as teses têm saído favorável, e aí já começa a usufruir do benefício. E a gente pede para guardar a economia durante o período do processo e a gente tem tido a alegria de saber que está saindo muito rápido. Do Barela foi em 1 ano e meio, por exemplo, e a gente tem visto vários outros. Sim, eu acho que é justamente por conta também desse parecer do STJ, acho que traz cada vez mais força. Então, isso é um pouquinho do que é o ISS fixo. E a gente falou também bastante sobre equiparação hospitalar. Acho que ficou claro sobre a importância de um bom planejamento tributário e de estar com empresas que realmente têm um papel fundamental em ajudar vocês.
A gente fica 100% à disposição para marcar uma reunião sem nenhum tipo de compromisso. E é até importante, se vocês puderem contribuir, que a primeira reunião foi justamente isso, né? A Ariane e o Lucas sentou com vocês, entendeu um pouquinho ali do cenário atual da empresa, apresentou as soluções, mas as decisões são 100% dos médicos. E, na grande maioria, eles fecham com a gente. Quando não fecham agora, fecham daqui um tempo, passa 6 meses, 1 ano, vê o amigo. Exato. E aí validam. Então, eu acho que é um pouquinho disso. E para encerrar o podcast, eu queria que você, Thiago, falasse um pouquinho ao longo desses 8 anos de consultoria tributária, quanto você conseguiu economizar para os nossos clientes? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos clientes que acreditaram na gente, né? Tá, o Bresler e o Barella. Eles são frutos. A gente também fica muito feliz, igual o Bresler comentou aqui, né? A paixão que ele tem pela medicina. A gente tem uma paixão por poder contribuir e devolver esse dinheiro para os nossos clientes, que são médicos, que a gente sabe o quanto que os nossos clientes trabalham e suam para conquistar isso. Então, ao longo dos 8 anos da nossa consultoria, a gente já conseguiu retroagir mais de 40 milhões de reais, e desses 40 milhões de reais, em torno de uns 25 já foram creditados na conta dos nossos clientes. Então, assim, esse podcast só está sendo possível, né, ser realizado por causa da nossa história que a gente teve, né, da equiparação hospitalar, pelo William, né, agradecer aqui ao William de ter quebrado esse ciclo que estava 100% judicializado e trouxe para dentro da esfera administrativa, né? O William foi pioneiro nisso, assim como o Lucas foi pioneiro na questão do ISS, e ao longo desses 8 anos a gente conseguiu, de uma forma muito, né, correta, séria, com o acompanhamento da Bia. A Bia está aqui, a Bia ela é uma expert em retroativo. Bia, só em setembro, aí quanto foi que a Receita devolveu para os nossos clientes? 4 milhões e 500 só neste mês de setembro de 2024. Trabalho e mérito da Bia, do William, do Lucas e dos nossos clientes que acreditaram, e esse dinheiro foi devolvido aí para eles, que é esse projeto que a gente iniciou há 8 anos atrás e estamos aqui apresentando para vocês nesse podcast. Excelente. Eu quero muito realmente agradecer o Dr. Bresler por se disponibilizar a estar aqui. Foi um prazer te conhecer e recebê-lo. A gente fica muito contente de ter clientes assim que acreditam no nosso trabalho. Barella, a gente já teve algumas oportunidades de falar. Fiquei muito contente pelas nossas trocas, por acreditar inclusive em mais uma frente do nosso negócio. Super agradeço a presença. Obrigado. E agora o que eu queria deixar de recado para você que é médico ou profissional da saúde, vamos agendar uma conversa, é sem compromisso, vamos montar o seu planejamento tributário, reforma tributária está aí, em janeiro de 2026, tudo vai mudar. E você ter um bom planejamento financeiro e tributário vai ser crucial. Eu me chamo Raquel Pimenta, eu sou consultora tributária e gerente de growth do BMP Group e estou aqui para ajudar. É como o Thiago falou, a gente tem paixão em gerar eficiência financeira e tributária. Dentro do grupo a gente tem vários outros serviços que a gente contou no primeiro episódio. E compartilhe um pouquinho do que a gente falou aqui com o seu colega médico. Se você está iniciando na medicina, de extrema importância, ouvir o que a gente falou aqui hoje, porque vai te ajudar a ter um norte e, inclusive, a entender um pouquinho de quais são os próximos passos. Acho que o Bresler falou bastante sobre isso, do não pensar no agora, a gente tem que pensar no longo prazo. E esses planejamentos é o que vai ajudar esses nossos clientes no longo prazo. Eles vão continuar eficientes e o nosso trabalho não para aqui. Com a reforma tributária, nosso diretor jurídico, que é o Lucas, ele vem buscando especialização contínua. Então, a gente está com uma equipe 100% especializada na área da saúde, focada em ajudar vocês a economizarem. Então, compartilha esse nosso podcast. Deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer para mim poder retornar para vocês, a gente marcar uma reunião. E se você deixar um like também, a gente consegue compartilhar e chegar em mais médicos. Quero muito agradecer novamente vocês pela participação. Thiago, Bia, eu sei o quanto foi desafiador. A gente que agradece. E até o próximo episódio. Mês que vem tem mais.